Bom dia, tudo bem? Bem-vindos, eu sou o André, estás no canal A e vamos aqui falar sobre o Benfica, sobre a vitória do Benfica contra o Varzim. O Benfica qualificou-se para os quartos de final da taça, falar sobre os reforços. O Benfica no jogo contra o Varzim tivemos uma boa moldura humana, tendo em conta a realidade do Varzim, tivemos 6.700 espectadores, um bom espetáculo nas bancadas e o jogo jogado foi um jogo ameno, portanto uma primeira parte em que o Benfica criou várias oportunidades, criou logo uma oportunidade, um livre direto bem marcado pelo Grimaldo, golo logo nos primeiros minutos. Aos 11 minutos tivemos uma segunda oportunidade de golo clara para o Grimaldo, mas num lance em que Grimaldo saiu magoado e não concretizou o 2-0. Durante a primeira parte o Benfica criou mais uma outra oportunidade, portanto o Benfica foi para intervalo a ganhar por 1-0, quando poderia ir a ganhar por 2-0, 3-0. A verdade é que foi 1-0, na segunda parte o Benfica baixou um bocado o ritmo, adormeceu um pouco, houve ali algum adormecimento durante o jogo e o Varzim conseguiu também, por vezes, aparecer. No entanto, apesar desse adormecimento, as grandes oportunidades do jogo, mesmo na segunda parte, foram do Benfica. O Benfica ganhou por 2-0, o segundo gol foi de Enzo Fernandes, que festejou junto dos adeptos, como no fundo um aproximar de relações entre adepto e jogador. O jogador fez questão de dedicar o gol aos adeptos e o Enzo marcou também um bom gol, uma boa jogada de ataque. E portanto o Benfica ganhou 2-0, podia ter ganho por mais, mas a verdade é que foi apenas 2-0. Há aqui a questão do adormecimento, o Benfica por vezes adormeceu durante o jogo e não é isso que se quer contra o Sporting. O Sporting é uma equipa que está a fazer um mau campeonato, portanto estão a vários pontos do Benfica, já não me lembro a quantos, e é uma equipa que neste momento não mete medo a ninguém, mas apesar de tudo o Benfica, nós já sabemos que o Sporting contra o Benfica vai jogar como se estivesse a jogar a final da Liga dos Campeões e o Benfica tem que estar preparado e tem que dar tudo contra o Sporting para não ser surpreendido e para ganharmos a um adversário que está completamente ao nosso alcance, que é o Sporting. Portanto, o Benfica não pode ter a mesma atitude contra o Sporting que teve contra o Varzim, senão vai ser complicado. Em relação aqui às novidades no 11, tivemos aqui o Lucas Veríssimo e o Morato de início. O Lucas Veríssimo regressou, portanto, e o Morato também. Contra o Varzim não é um jogo em que possa-se testar a consistência defensiva, no entanto, é um jogo para eles ganharem ritmo, para ganharem confiança, e tiveram bem, tendo em conta a qualidade do jogo do Varzim. Em termos ofensivos não apresenta assim muita oposição, mas dentro da pouca oposição que tiveram bem. O Chiquinho, que tem feito alguns jogos aqui como titular, tem estado bem também, portanto não posso dizer mal do Chiquinho, embora não seja um jogador, é um mal amado, é um patinho feio, mas a verdade é que tem estado a jogar bem. Não é um jogador para ser titular, mas tem estado a corresponder quando é chamado. O Draxler não aproveitou mais uma vez a oportunidade, fez um jogo básico, nada de especial, ele tem qualidade para fazer muito melhor do que aquilo. O Neres jogou só 45 minutos, portanto para ganhar ritmo, para ganhar forma contra o Sporting, e jogou bem. O Gonçalo Ramos, mais uma vez, não consegue marcar um golo. Ele, desde que veio do Mundial, que está a passar uma fase menos positiva em relação à finalização. E, portanto, foi este jogo do Benfica, em que os melhores em campo, para mim, foram Grimaldo e Enzo Fernandes. Golos de Grimaldo e Enzo Fernandes. E os melhores em campo, para mim, também foram Grimaldo e Enzo Fernandes. Em relação aos jogadores que jogaram, que não costumam jogar, acho que o Chiquinho o Chiquinho, embora esteja a repetir a titularidade, mais uma vez digo, não é um jogador de titular. E, portanto, neste sentido, vou colocar o Chiquinho também aqui no lote dos jogadores não titulares. Aqueles não titulares que eu destacaria como melhor em campo, até mesmo foi o Chiquinho, dos não titulares. Do 11, o melhor foi o Grimaldo, seguido de perto pelo Enzo. Dos jogadores que não costumam jogar com regularidade, acho que o Chiquinho foi o melhor. Entre Lucas Veríssimo, Morato, Chiquinho e Draxler, acho que o Chiquinho foi o que teve melhor destes jogadores. Gostaria de ter visto o Gilberto, não sei se o Gilberto está lesionado ou não, mas acho que não. Gostaria de ter visto o Gilberto neste jogo, jogou o Bá. O Bá é o titular, gostaria de ver o Gilberto para o Gilberto também ganhar andamento para quando for necessário. Bom, em relação aos reforços, que é aquilo que entusiasma aos adeptos, ninguém quer saber dos pós-jogos, querem saber dos reforços. Pronto, entretanto vai chegar um jogador mais um nórdico, que tem um nome complicado, que é o Tengsted, salvo erro, é este o nome. Tengsted, vocês sabem de quem é que eu estou a falar, não é? Como dizia o outro. O dinamarquês de 22 anos do Rosenborg vai custar 7 milhões mais 6 por objetivos. Tem 15 golos e 6 assistências esta temporada, portanto tem números semelhantes ao Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos também tem 15 golos e 6 assistências, só que este jogador tem menos jogos.
Veio do Rosenborg, um clube que faz-me lembrar um jogador que o Vale Azevedo contratou há alguns anos atrás por 5 milhões de euros, na altura era uma fortuna, e que depois foi reencaminhado novamente para o Rosenborg porque o Vale Azevedo não pagou. Neste momento o Benfica é um clube que paga as suas dívidas e este jogador vai ficar no Benfica, com certeza que sim. É um jovem dinamarquês, era desejado por clubes, pelo Celtic, por clubes também dos Países Baixos, da Escócia, portanto era um jogador de mercado de média dimensão europeia, e é um jogador visto como um futuro promissor da Dinamarca. Tem 1,84 m e não é um ponta de lança fixo, é um ponta de lança um pouco à imagem de Gonçalo Ramos, um jogador, um avançado, digamos assim, um avançado móvel, que sabe vir buscar jogo, que sabe jogar também um pouco mais recuado, e portanto é a descrição que fazem deste jogador é esta. E portanto parece-me, quando eu li a descrição que os ex-treinadores deste jogador fizeram sobre ele, eu revi este jogador no Gonçalo Ramos. Portanto, um jogador que sabe vir buscar jogo, que sabe jogar de costas para a baliza, não é um ponta de lança da área, é assim um jogador que, embora finalize bem, gosta de aparecer no momento da finalização e não estar lá estático. Portanto, é um Gonçalo Ramos. Esperemos que com mais poder de finalização, embora a nível de golos eles sejam similares, esperemos que este jogador aproveite mais as oportunidades. O Gonçalo Ramos marca golos, mas precisa de algumas oportunidades. Esperemos que este jogador não precise de tantas oportunidades para marcar os golos que vão alavancar o Benfica para a frente. O Gonçalo Ramos é bom jogador, este jogador também é bom jogador. Acredito que neste momento o titular vai ser o Gonçalo Ramos e este jogador poderá andar ali a pisar os calcanhares e a dar uma concorrência positiva ao Gonçalo Ramos. O outro jogador que virá, entretanto, é o Schildrup, o norueguês que joga na Dinamarca, no primeiro classificado da Dinamarca. Vai custar 10 milhões mais 5 por objetivos e vai chegar até o final desta semana. É um jogador que joga preferencialmente a extremo esquerdo, faz boas diagonais para a área, também é um bom finalizador, já vai com 10 golos pelo seu clube e 4 ou 5 assistências. E é um jogador que pode jogar em todas as posições da frente de ataque, mas joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Portanto, este Tegsted e o Schildrup são dois jogadores nórdicos a reforçar o Benfica. Já temos um nórdico que é o Freddy Cosmos e já temos o Bá e agora vamos ter mais dois, portanto vamos ter 4 nórdicos e esperemos que os 4 nórdicos façam a diferença no Benfica. Em relação à situação do Enzo Fernandes, bom, a verdade é que o Chelsea contratou o João Félix. Ok, o João Félix não é o Enzo, são jogadores diferentes que vão fazer posições diferentes. No entanto, eu acho que o scouting do Chelsea, quando pensou no Enzo, estava a pensar num Enzo para fazer uma posição um pouco à imagem daquilo que o Bruno Fernandes faz no Manchester, ou seja, jogar com um pouco mais de liberdade do que aquilo que ele faz no Benfica. Ele no Benfica joga em médio centro, acredito que no Chelsea jogasse com um pouco mais de liberdade. E o Chelsea optou por João Félix, que é um jogador completamente diferente, mas eu acredito que o scouting do Chelsea está um bocado baralhado. Está um bocado baralhado, porque realmente o João Félix é um 10 puro, um jogador que joga ali muito perto do ponta de lança, e o Enzo não é esse jogador, pelo menos no Benfica não é esse tipo de jogador. E eu acredito que agora com a contratação do Félix, que eles não avancem para o Enzo, são jogadores diferentes, claro que sim, estamos todos de acordo. Mas o meu entender é que o scouting do Chelsea tinha esta visão, de contratar um jogador para jogar ali perto do avançado e pensou no Enzo para isso. Posso estar enganado, mas é essa a visão que eu tenho. Para fazer um pouco daquilo que o Bruno Fernandes faz no Manchester United. Um bocado a organizar jogo, a armar o ataque e com mais liberdade. Neste momento optaram por João Félix e o Enzo acho que não vai sair, não me parece fácil sair, até porque o Chelsea inicialmente diz que batia a cláusula. Não, sim senhor, nós batemos os 120 milhões. Quando chegou-se a altura de chegar à mesa e pôr o preto no branco, não, afinal é só 70. Depois o Benfica lá insistiu com eles e eles chegaram aos 90 mais o jogador e o Benfica obviamente recusou essa proposta porque se tinham-se falado em 120 ou 130, agora já era 70 ou 90, não pode ser. É a mesma coisa que tu vais comprar um carro, negocias o carro, chegas ao stand e em vez de pedir, negocias um valor de um carro, depois quando é para pôr o preto no branco já estão-te a pedir mais dinheiro, não pode ser. No caso agora aqui numa situação inversa, quer dizer, se estava acordado, se havia um acordo verbal em relação a um valor, não é para depois ofereceres metade desse valor, não é? Não faz sentido, o Benfica recusou e o jogador não acredito que saia, a não ser que agora apareça uma proposta de 120 milhões. E portanto, acho que esta é a situação do Enzo neste momento e do Chelsea. O Chelsea queria o jogador em saltos, e iludiu o jogador, disse que sim senhora, nós vamos pagar o valor da cláusula, depois chegou à altura e não pagaram. E o Benfica fez muito bem a recusar,
tendo em conta a postura do Chelsea. Bom, é isto, pessoal. Forte abraço, fiquem bem, deixem gosto e subscrevam. Até uma próxima.